Se o seu irmão faz alguma coisa para você costuma repreendê-lo? E se ele se arrependesse? Você costuma perdoar? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo 3. E ele vai dizer assim: se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoa-o. Estava refletindo hoje sobre algumas situações que a gente se encontra na vida aí, né? E acontece algumas situações com a gente e aconteceu até um fato comigo hoje aí, sim, de uma pessoa que veio conversar comigo, até conversou em público até, sobre um assunto que a gente tinha, assim, a gente teve uma espécie de desentendimento, vamos dizer assim, e os ânimos se exaltaram. E eu chamei a atenção dele, sabe? Essa pessoa. Só que essa pessoa ficou mal, sabe? E a gente ficou um tempo sem conversar, assim, sabe? E por um tempo, passou um tempo, uns 2 meses, eu acho, mais ou menos. E começou, um certo dia começou a arder no meu coração, assim, de ligar, de mandar mensagem, sabe? E passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. E um dia eu acordei de manhã, assim, eu vou mandar mensagem pra ele. E mandei mensagem pra ele. E perguntando, né, como é que ele tava, se tava tudo certo, tava tudo bem, como é que tava as coisas e tal. E daí ele já me atendeu de imediato, assim, né, e disse, não, tá tudo bem, tá tudo certo e tal, não sei o que, e tu como é que tá? Não, tô bem e tal. E daí eu já mandei, né, já pedi pra ele, não, por um acaso fui muito duro contigo, né, quero te pedir perdão e tal, e eu acho que uma pessoa que eu gosto muito e tal, a gente é irmão em Cristo e tal, e a gente não precisa, né, eu falei algumas coisas pra ele ali, né, que eu tava, né, sentia a falta dele, da amizade dele e tal, e ele também foi recíproco, sabe, ele também, né, falou as mesmas coisas pra mim, que também as situações que levaram ele a tomar algumas decisões, né, que precisava e tal, e então as situações na vida me levaram, né, a fazer, e todos nós temos esses problemas na vida, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que podem, né, refletir, né, a nossa volta ali, e isso é involuntário, e acaba, são questões, né, da nossa vida que podem surgir. E hoje em público, assim, a gente já fazia alguns meses que não se via, assim, né, pelo menos uns 3 meses, assim, que a gente não se via, assim, sabe, a gente só se falou e a gente se encontrou. E ele, num certo momento, pediu a palavra, assim, e falou, sabe, falou da importância que eu tinha na vida dele e tal, assim, né, e da amizade que eu tinha com ele e tal, e a gente se abraçou ali e tal, então foi muito, muito legal. E eu me peguei lendo esse texto aí, né, de Lucas aqui, né, Lucas 17:3, que fala sobre isso, né, sobre o perdão, a importância do perdão. E mesmo que, porque é importante segundo o que Jesus está falando aqui, é importante essa repreensão, sabe? Se o teu irmão de repente resbala, né, alguma coisa, né, essa repreensão é importante para melhoria, né, da vida, né, do teu irmão. Isso é com amor, não com ódio, não com com vingança, alguma coisa do tipo, né, mas com a repreensão com amor mesmo, né, querendo ver o bem daquela pessoa, né, e em Cristo, né. E se essa pessoa se arrepender, tem que perdoar, né, tanto é que Jesus está dizendo ali, né, que se por 7 vezes por dia ela pecar e pedir perdão, tem que perdoar, né. Então, isso aí me fez refletir muito, sabe, a importância disso, porque eram 2 amizades, duas pessoas que tinham uma amizade, né, um respeito mútuo, que estava, de certa forma, afastado, não estava com ódio, mas, sabe, ficava aquela coisa. Então a importância, né, de um telefonema ou de uma mensagem, né, e dizer, olha, me perdoa, os ânimos se exaltaram, isso é bem normal, isso a gente que é ser humano, nem todo dia a gente vai acordar, né, de bem com a vida, né, por mais que deveria, mas nem todo dia a gente é ser humano, a gente tem problemas, a gente tem, né, mas é importante esse perdão acontecer, é importante porque isso faz bem não só para o outro, faz bem para a gente, e faz bem para o outro, e faz bem para quem está na volta. Acaba, como eu falei ali no domingo, né, do pastor que ele falou sobre o exalar o bom perfume de Cristo. Isso é uma forma de exalar também, né, o bom perfume de Cristo. Então eu queria trazer esse texto aqui para a gente refletir,
porque que ela é muito importante. Se você aí talvez tem algum irmão, alguma pessoa, né, que você tem alguma coisa assim que de repente está mal resolvida, te incentivo a ligar, mandar uma mensagem, como é que tu tá, tá tudo certo, talvez, né, uma conversa, um cafezinho ali, trocar uma ideia, as coisas com os ânimos mais calmos, as coisas tendem a se resolver, tá bom? E então vocês possam refletir isso aí como eu refleti, e fez muito bem para mim. Eu estou muito bem alinhado, muito bem comigo mesmo. Eu acredito que a pessoa também ficou muito bem, sabe? E como eu disse, né, exalou o bom perfume de Cristo através de nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.